Você já sentiu que existir é um peso que ninguém te preparou para carregar? Já acordou com a sensação de que continuar exige mais esforço do que deveria? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Mas, em silêncio, quantas vezes já pensou que estar vivo não era exatamente o que imaginava que fosse? Émile Cioran não só pensou isso. Ele escreveu com uma lucidez quase dolorosa sobre essa sensação. Em sua obra O Inconveniente de Ter Nascido, ele não tenta te convencer de nada, não oferece saídas, não sugere esperança, mas te convida a um lugar onde você pode, pela primeira vez, respirar sem fingir. E, no entanto, há beleza no que ele escreve. Uma beleza triste como uma canção esquecida. Ele não escreve por ódio à vida, mas por amor ao silêncio que ela tenta sufocar. Quando diz que nascer já é um exagero, ele não está zombando de quem sofre. Está dizendo o que poucos têm coragem de dizer, que talvez o maior trauma seja justamente existir. Vivemos hoje num tempo onde tudo precisa ter propósito, onde cada segundo deve ser produtivo. Somos ensinados a vencer, a melhorar, a seguir em frente. Mas quem dá espaço para quem parou? Para quem não sabe o que quer? Para quem não sente nada? Cioran olha para esse lado da vida que ninguém mostra, nas redes sociais. O lado da exaustão, do cansaço sem motivo, da lucidez que corrói em vez de iluminar. Você já reparou como somos vigiados pelo otimismo? Basta dizer que está cansado e alguém já responde: mas pense positivo. Como se fosse proibido apenas sentir. Como se a tristeza precisasse ser curada e não apenas escutada. Cioran nos oferece justamente isso. Um espaço onde pensar a morte, a desistência, o vazio, não é doença, é parte da consciência. A lucidez é uma ferida próxima do sol, ele escreve. Porque ver demais fere, sentir demais desgasta, e ele sabia que há uma solidão específica em quem enxerga demais. Mas não pense que esse pessimismo é destrutivo. Ele é libertador. Porque ao admitir que viver é difícil, e às vezes insuportável, ele retira o peso da obrigação de fingir. Ele nos permite sentar e dizer: eu não aguento. E isso, num mundo que exige perfeição emocional, é um ato de liberdade. Livro O Inconveniente de Ter Nascido é quase um diário de lampejos existenciais. Cioran escreve em fragmentos como quem não consegue mais sustentar um sistema, uma teoria. E por isso nos toca tanto. Porque sua escrita é feita de respirações irregulares, como as nossas. Não estar morto já é um problema de saúde, ele diz. E nos faz rir com uma dor que é familiar. Não é piada, é espelho. Quantas vezes você já se sentiu culpado por não estar feliz? Por não estar motivado? Por não ter sonhos? Vivemos num mundo que patologiza o vazio. Mas e se esse vazio não for doença? E se for só parte do caminho humano? E se for, como Cioran sugere, um tipo de clareza? O que mais impressiona em sua obra é que, mesmo falando sobre o absurdo da existência, há algo profundamente humano em tudo. Ele não escreve para destruir, escreve para consolar quem já se quebrou. Sua filosofia não é um sistema, é um abraço estranho. Um que diz: sim, é absurdo. E você não está louco por sentir isso. E talvez por isso, ao final de cada leitura, sentimos alívio. Não porque ele ofereceu respostas, mas porque alguém colocou em palavras aquilo que mal conseguimos admitir. E isso já muda tudo. Porque uma dor dita é uma dor compartilhada. E quando sabemos que não estamos sozinhos no incômodo, algo se transforma. Hoje, no meio de tanta exigência por sentido, sucesso, felicidade, talvez o maior ato de coragem seja apenas sentar e dizer: não sei, não consigo, não quero mais fingir. E é aí que Cioran entra. Não com fórmulas, mas com silêncio, com sinceridade, com frases que não curam, mas acolhem. Se você em algum momento já sentiu que não pertencia, que a vida estava grande demais ou rápida demais, esse vídeo é para você.
Vamos caminhar juntos por essa obra que, mesmo falando sobre a desistência, acaba oferecendo uma forma estranha de resistência. Se isso tocou algo em você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Não por hábito, mas porque talvez seja a hora de criar espaços onde a dor também tenha lugar, onde a existência possa ser questionada, sem culpa, onde a vida não precise ser performance, apenas presença. Há uma diferença brutal entre estar vivo e estar desperto. Muitos respiram, mas poucos percebem o que isso significa, porque perceber de verdade é entrar em contato com o absurdo. É reconhecer que nada, absolutamente nada, nos foi prometido, que não havia um contrato antes do nascimento, que chegamos aqui sem termos pedido, e ainda assim somos cobrados como se devêssemos algo. Emil Cioran começa daí, da consciência de que nascer não foi uma escolha, e é essa ausência de escolha que o inquieta. Porque se a vida é um presente, como costumam dizer, por que ela se impõe com tanta força? Por que exige tanto de quem sequer pediu para estar aqui? Ele escreve: não se pode escrever nada que valha a pena depois de ter experimentado a lucidez. Essa lucidez, para ele, não é iluminação, é ruína. É o colapso de todas as explicações que antes serviam como muletas. Deus, progresso, amor, futuro, tudo perde sentido diante do olhar cru. E o que sobra? Um silêncio denso, um espaço onde a consciência pesa como chumbo. A vida moderna tenta fugir desse peso o tempo todo. Criamos distrações, metas, urgências fabricadas. Inventamos motivos para continuar. Mas há um momento inevitável em que o ruído cessa. E é nesse momento que a obra de Cioran sussurra. Porque ele não te impede de cair, ele te acompanha na queda, com uma honestidade que assusta. O fato de termos nascido é uma injúria que jamais perdoaremos à natureza, ele diz. E, curiosamente, sentimos alívio ao ouvir isso. Como se alguém finalmente dissesse o que você sempre soube, mas jamais ousou colocar em palavras. É comum ver sua filosofia rotulada como nihilista, mas isso é uma simplificação cruel. Cioran não quer destruir, ele quer revelar. Sua intenção não é dizer que tudo não vale nada, é mostrar que talvez não precise valer, que talvez o erro esteja na obsessão por sentido, em querer que tudo se justifique, que todo sofrimento tenha função, que toda dor ensine algo. E se não ensinar? E se só doer? E se a vida for só isso, um tropeço aleatório no escuro? O impacto dessa visão é imenso, porque nos obriga a olhar para o tempo de outra forma, não como uma linha em direção a algum lugar, mas como um ciclo interminável de tentativas. Tentativas de esquecer, de fingir, de suportar. E é nesse ciclo que tantos se perdem. Vivemos esperando um momento em que tudo vai se encaixar. Mas Cioran nos confronta com a possibilidade de que esse momento nunca venha. E que, talvez, tudo o que possamos fazer é olhar para o vazio e rir. Sim, rir. Porque há humor em sua obra. Um humor seco, trágico, mas presente. Ele ri da desgraça com a serenidade de quem já desistiu de lutar contra ela. Como quando escreve: a vida é apenas uma longa perda de tudo aquilo que amamos. Não é uma frase para se dizer a alguém no café da manhã, mas é, talvez, a única verdade que não se apaga com o tempo. E no meio disso tudo, onde ficamos nós? Nós que acordamos com ansiedade, que fingimos controle, que buscamos validação em curtidas e status, que corremos desesperados para preencher uma ausência, que não sabemos nomear, ficamos exatamente onde estamos, confusos. E é nessa confusão que Cioran se torna necessário, porque ele não oferece direção, oferece companhia, e às vezes é só disso que precisamos. Imagine-se em um quarto escuro. Você não sabe onde está, nem por que está ali. Então alguém se aproxima e, em vez de acender a luz, senta ao seu lado. Não diz que vai melhorar,
só segura sua mão. Essa é a experiência de ler O Inconveniente de Ter Nascido. Um livro que não cura, mas escuta. Que não responde, mas entende. Que não salva, mas não abandona. E é isso que faz dessa obra algo tão precioso. Em um mundo obcecado por soluções, Cioran nos lembra que também existe dignidade em não saber, em apenas continuar, mesmo sem sentido. Como ele próprio disse, a consciência é um castigo. Preferia 1000 vezes ser uma pedra. No fundo, talvez todos sejamos um pouco pedras quebradas tentando parecer inteiras. Tentando ser produtivos, bem resolvidos, positivos. Mas há dias em que isso não funciona. E são nesses dias que Cioran nos visita. Não com esperança, mas com verdade. E às vezes, a verdade basta. Às vezes, o maior cansaço não vem do corpo, mas da alma. Um tipo de exaustão que não se cura com sono, férias ou conselhos. Vem do simples ato de existir, de ter que lidar com a brutalidade da consciência. Émile Cioran sabia disso. Ele sentia na pele o que era acordar e se perguntar, sem drama, mas com sinceridade: por que ainda estou aqui? Vivemos numa época em que o otimismo é quase uma obrigação moral. Se você não acredita que tudo vai dar certo, logo é visto como alguém doente, desequilibrado, negativo. Mas o que acontece quando você já não tem forças para fingir que acredita? Quando o otimismo se torna mais uma máscara a ser carregada? É nesse ponto que a filosofia de Cioran se torna um espelho incômodo e por isso mesmo necessário. Ele não escrevia para confortar, escrevia porque doía. E nessa dor encontrava uma espécie de dignidade, uma lucidez tão intensa que às vezes se tornava insuportável. Ele dizia que a consciência é uma doença da matéria. E talvez seja mesmo, porque nada nos adoece tanto quanto saber demais, e ainda assim não poder fazer nada com isso. Cioran fala sobre a falência da esperança como quem relata o fim de um amor. Há uma melancolia profunda, mas também há alívio. Porque no fundo é libertador não ter mais que esperar. É libertador parar de projetar o futuro como uma salvação. Ele escreve: a esperança é a forma mais refinada de desespero. E que frase poderia ser mais verdadeira para os nossos dias? Quantas vezes nos pegamos esperando a vida começar? Quando eu terminar a faculdade? Quando eu encontrar alguém? Quando eu tiver dinheiro? E o tempo passa, e o vazio continua. Porque o problema não está naquilo que falta, mas no modo como esperamos que algo externo nos complete. E se não houver esse algo? E se a vida for só o que é agora, nesse instante? Consegue suportar essa ideia? Cioran consegue, e por isso tantos não o suportam. Ele não oferece redenção, não dá saídas, mas justamente por isso suas palavras não envelhecem. Enquanto o mundo gira em torno de manuais de autoajuda, Cioran permanece como uma presença quase silenciosa, mas implacável, lembrando que há beleza também na falência, que existe verdade no colapso, que reconhecer a derrota da esperança não é desistir, é, talvez, o primeiro gesto de liberdade. Em um trecho de sua obra, ele escreve: a única razão pela qual não me suicido é para continuar podendo me queixar da vida. Pode parecer cínico, mas há uma profundidade nisso que escapa ao olhar apressado. Reclamar para Cioran é existir, é não se render ao conformismo, é manter viva uma inquietação essencial, porque o verdadeiro perigo não está no desespero, está na anestesia. A sociedade atual vive anestesiada. Corremos para nos distrair. Vivemos atolados em notificações, séries, promessas de sucesso. Mas basta um momento de silêncio, um quarto escuro, uma madrugada insone, para que a verdade volte. E a verdade é essa: estamos sozinhos diante de algo que não entendemos, e fingimos o tempo todo que não estamos. Cioran não finge, ele encara. Ele transforma essa vertigem em palavras, e ao fazer isso, nos dá algo que poucos autores conseguem:
permissão. Permissão para não estar bem, para se sentir perdido, para aceitar que talvez não haja cura. E tudo bem. Não há como ler o inconveniente de ter nascido sem sentir uma espécie de vertigem. Como se as palavras te puxassem para dentro de um abismo. Mas é um abismo onde você não está só. Cioran está lá. E está dizendo com sua voz calma e ferida: você não está errado por se sentir assim. O mundo é que insiste em negar o que somos. E o que somos, afinal? Seres que sabem demais. Que sabem que vão morrer. Que sabem que tudo é efêmero. Que sabem, mas fingem não saber. Cioran não finge. Ele escreve como quem se despe diante do vazio. E de alguma forma, esse gesto nos toca. Porque é profundamente humano. Ele escreve: sou um apátrida no mundo da ilusão. Um fugitivo da esperança. E quem nunca se sentiu assim, mesmo por um instante? Quem nunca quis fugir da exigência de ser feliz, de ser forte, de ser produtivo? O mundo não tem espaço para o cansaço existencial. Mas a obra de Cioran tem. E talvez por isso ela seja tão necessária agora. Porque nunca fomos tão obrigados a parecer bem. Nunca estivemos tão vigiados, tão comparados, tão cobrados. E nunca estivemos tão exaustos. Cioran não propõe uma solução, mas oferece um espaço. Um espaço onde a dor não precisa ser justificada. Onde o silêncio não é um fracasso. Onde o vazio pode apenas ser. E isso, no fundo, é mais curativo do que qualquer otimismo forçado. Porque há dias em que tudo o que precisamos é disso. Alguém que não tente nos consertar. Que apenas nos olhe nos olhos e diga: sim, é difícil. Sim, dói. E sim, você não está sozinho. É curioso pensar como a busca por sentido atravessa toda a obra de Cioran. E talvez toda a existência humana. Ele se posiciona como um observador atento de um mundo que insiste em tentar preencher o vazio com promessas vazias, com discursos sobre progresso, felicidade e sucesso. Mas o que sobra quando essas promessas se desmoronam? O que sobra quando as palavras não conseguem mais esconder o silêncio? Cioran acreditava que o sentido não é algo que se encontra, mas algo que se desconstrói. Que a vida não é um enigma a ser resolvido, mas um mistério a ser abraçado, ainda que doloroso. Ele diz: a busca pelo sentido é a mais perigosa das buscas, porque pode nos levar a qualquer lugar, menos a liberdade. No nosso tempo, essa busca se manifesta como uma pressão constante para sermos significativos. Somos bombardeados por expectativas, de carreira, de família, de aparência, de felicidade. Tudo parece girar em torno de produzir significado. Mas, será que produzimos sentido ou apenas acumulamos símbolos para esconder nosso vazio? A obra de Cioran nos convida a olhar para esse vazio não como um defeito, mas como uma característica essencial do ser. Ele escreve que o desespero, mais do que sofrimento, é a consciência da ausência de sentido. Não o sofrimento em si, mas a percepção clara de que tudo pode ser absurdo. Isso toca um ponto crucial em nosso cotidiano: o medo do absurdo. Preferimos preencher nosso tempo com distrações e certezas falsas a encarar o nada que se esconde por trás das nossas construções, sociais e pessoais. Mas o nada, para Cioran, não é inimigo. É, paradoxalmente, o único espaço onde podemos ser autênticos. Se a vida não oferece um sentido final, o que nos resta? Essa pergunta reverbera na sua obra, sem resposta definitiva, mas com um convite: viver a liberdade do não sentido. Aceitar que o vazio existe e que podemos caminhar nele, sem precisar preenchê-lo a todo custo. Esse convite desafia a sociedade moderna, que valoriza o controle e o planejamento. Queremos um roteiro para a vida, um mapa seguro. Mas Cioran nos mostra que o verdadeiro desafio é perder o mapa e aprender a caminhar no desconhecido. Só assim podemos nos aproximar do que ele chama de ser verdadeiro. É nesse terreno incerto que surgem as maiores possibilidades de autenticidade e profundidade.
Não é um caminho fácil, porque exige coragem para olhar para o abismo sem se fechar em negações. É uma experiência solitária, pois poucos estão dispostos a abandonar as certezas confortáveis. Mas é exatamente essa solidão que pode nos aproximar da essência do existir. Cioran, em sua escrita, não busca companhia para sua dor, mas solidariedade para sua lucidez. E é uma solidariedade que transcende o otimismo superficial. Ao longo do texto, ele nos lembra que a lucidez não é um fardo apenas, mas uma forma de liberdade. Libertar-se das ilusões pode parecer doloroso, mas é também libertador. E é nesse paradoxo que reside a força de sua obra. Pensar nisso hoje, em meio a tanta pressão para sermos felizes e produtivos, é quase uma revolução silenciosa. É permitir-se ser vulnerável, reconhecer o cansaço da alma e ainda assim seguir adiante. Porque talvez o sentido não esteja no que fazemos, mas em como acolhemos o que somos. Seres imperfeitos, finitos, à deriva num universo sem garantias. Existe algo profundamente inquietante na ideia de que a existência é essencialmente marcada pelo sofrimento e pela impermanência. Cioran, cuja vida foi permeada pela melancolia e pelo ceticismo, abraça essa inquietação não para se afundar na dor, mas para iluminar um caminho pouco trilhado. O reconhecimento da fragilidade humana como condição fundamental. Ele não busca respostas fáceis nem soluções mágicas. Em vez disso, Cioran nos propõe uma postura, quase uma arte, de viver com a consciência da finitude. Essa consciência não deve paralisar, mas abrir espaço para uma vivência mais autêntica, mesmo que marcada pelo desconforto. Hoje, em uma era que parece fugir da reflexão profunda, que valoriza a velocidade, a eficiência e o otimismo, a filosofia de Cioran soa como um convite para desacelerar e encarar o que muitos evitam: o vazio, a incerteza e, sobretudo, a solidão. Ele nos mostra que a solidão não é necessariamente sofrimento, mas pode ser um refúgio onde a alma encontra sua própria voz. Um espaço onde não precisamos fingir nem performar. Um lugar para o encontro consigo mesmo, livre das expectativas externas. Essa solidão escolhida é um ato de coragem, porque significa abrir mão das ilusões confortantes que sustentam a maioria das relações e da identidade social. É uma forma radical de honestidade, que nos confronta com o que somos quando retiramos todas as máscaras. Confrontar com a ideia de que o sofrimento e a impermanência são inerentes à vida, Cioran nos abre para uma outra forma de ver o mundo. Uma visão que não busca negar a dor, mas encontrar nela um sentido mais profundo. Não um sentido racional, mas um sentido existencial. E essa transformação da dor em sentido não é algo que se alcança através da negação ou do escapismo, mas através do reconhecimento profundo da realidade tal como ela é, sem máscaras. Esse olhar honesto, ainda que duro, pode nos libertar das expectativas sufocantes e nos dar espaço para a autenticidade, para viver não a partir do que deveríamos ser, mais do que realmente somos. A filosofia de Cioran confronta a ilusão de sentido e desafia a busca por certezas. Para ele, viver é aceitar a angústia, a finitude e a ausência de respostas como parte essencial da existência. Sua escrita, marcada por uma sinceridade brutal, convida à reflexão profunda, ao silêncio interior e à coragem de encarar o vazio. Cioran não oferece soluções, mas propõe uma resistência íntima à superficialidade moderna. Ao invés de fugir do sofrimento, ele o transforma em fonte de lucidez. Sua obra nos lembra que pensar, sentir e duvidar continuam sendo atos profundamente humanos e, talvez, libertadores. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se algo dentro de você se moveu nesse mergulho que fizemos juntos, considere deixar seu like e se inscrever no canal, não como um gesto automático, mas como um reconhecimento de que pensar, sentir e questionar ainda é possível,
e necessário. Agora me diga, você já teve coragem de encarar o vazio sem desviar o olhar?